Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Quem for entrando, me diga se o som tá ok. Minha convidada especial de hoje já está chegando aqui também. Boa noite, boa noite. Quem for entrando, me diga como tá o som, por favor. A Ina já está na área. Te mandei convite, Nara. Vê se aparece aí para você. Boa noite. O som tá ok, gente? Me confirmem, por favor. Não? Me pede para participar, então. Ah, apareceu aqui agora. Já te aceitei. Oiê! Aê! Seja Tudo bem? Obrigada. bem-vinda. Tudo ótimo. Melhor agora, começando essa live com você. Ai, que Pessoal, bom. vou começar aqui me apresentando, depois vou abrir espaço para minha convidada falar e se apresentar para vocês também. Sim. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Lila. Aqui, sou terapeuta energética, trabalho com as técnicas de Reiki, Theta Healing e Pranic Healing. Tenho algumas outras formações anteriores que eu não desempenho mais. Sou advogada, fui especializada em direito imobiliário, mas no meu processo de autoconhecimento, eu decidi que não era aquilo que conversava com o meu coração, sabe? E aí mudei o meu servir para algo que tem muito mais a ver com a minha essência, com quem eu sou de verdade. E a gente vai falar um pouco disso aqui também. A gente está no mês de março, que é o mês das mulheres, né? Um mês muito importante para a gente trazer questões que realmente são dores do universo feminino. E aí, minha convidada, Ina Marçom, tem várias coisas para colocar para a gente nesse quesito. Ina, se apresenta aí para a galera, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, Silvia. A Bela tá aí. Boa noite, Bela. Já vi o arrobinha dela. Meu nome é Ina Marçom. Eu sou mentora de liderança feminina. O que é isso, né? Na verdade, é um resgate. Gosto de falar disso. É um resgate de coragem, de expressão, de valor, de comunicação de valor, que você pode ter tanto no seu trabalho, às vezes você trabalha com alguma coisa e não está conseguindo expressar a sua força, né, de liderança mesmo, não está conseguindo ser ouvida, ser respeitada ali dentro, ou às vezes dentro da sua própria vida. Que você percebe que tá tudo, os pratinhos estão todos caídos no chão porque você não está conseguindo se apropriar das rédeas da sua vida. Então, o meu trabalho é te realinhar no caminho da liderança através da energia feminina, porque é tão natural a gente pensar na liderança através da energia masculina, né? Então vamos revolucionar isso aí. Isso aí. Gente, a ideia de trazer a Ina aqui hoje, vocês já devem ter ouvido falar bastante dela, porque ela é minha mentora, já citei várias vezes aqui em outras lives, lá nos meus stories também, a gente fez um trabalho muito maneiro juntas. O que eu acho mais legal do que você faz, né, é essa pegada de autoconhecimento, é trazer na gente que o que a gente vai expressar para o mundo, primeiro tem que estar alinhado, tem que estar equilibrado, como eu gosto de dizer, aqui dentro de nós. E vamos falar bastante também de energia feminina. Mas uma coisa que me veio aqui para a gente começar, que foi algo muito marcante quando eu comecei a ser sua aluna, quando virei sua mentorada,
é quando você traz pra gente essa noção das caixinhas que a gente se aprisiona, né? Inclusive ontem, no meu Insight Energético, que é um conteúdo exclusivo que eu compartilho, eu falei sobre isso, né? A nossa mente, ela cria ilusões pautadas em crenças limitantes, coisas que a gente absorve, não só dos nossos familiares, mas dessa cultura capitalista, patriarcal, que vão fazendo com que a gente se diminua em N fatores, né? Desde a nossa expressão de imagem, desde da profissão que a gente escolhe. Então, vou deixar você falar um pouquinho sobre isso aí. Sim, sim, eu tenho uma frase que eu já escrevi há um tempo, que eu já falei algumas vezes para vocês, que é o atrofiar, né? Atrofiar as asas na vontade de pertencer. A gente vive, é isso que você falou, a gente vive numa sociedade que é patriarcal. Isso não é, gente, tem muita gente, quando a gente fala isso, vem com, ai, de novo, isso, gente, isso é um fato. É um fato, é só olhar em volta. Não tem muito questionamento sobre isso, é um fato. Dentro disso, vivendo sobre essas leis, a gente tem pouco espaço para expressar a energia feminina. E a gente, enquanto ser, pode ser homem, pode ser mulher, a gente não tem espaço para expressar. Eu vi um conteúdo, inclusive, acho que é interessante trazer como exemplo, um conteúdo no TikTok de um cara falando que alguns exemplos de homens famosos que tiveram surtos assim de emoção. Ele citou o Kanye West, ele citou. Ai, tentando lembrar os outros, mas enfim, homens que tiveram algum surto de emoção em público e que as pessoas tiraram sarro. Aí ele falou: e aí vocês ficam cobrando que a gente expresse nossas emoções. A minha vontade é dizer, amigo, isso é misoginia. Vocês também são afetados pela misoginia. O que é a misoginia, né? Não é necessariamente o ódio, mas o desrespeito à integridade do feminino. E o feminino é emoção. Qualquer pessoa que expressar emoção, ela vai ser vista como uma pessoa frágil. Qualquer pessoa que expressar um apreço ficou bom, né? Mas expressar um apreço pelos detalhes, ela vai ser vista como fútil, a gente, né, da beleza. A pessoa que se cuida, que cuida da beleza, que gosta disso, vai ser vista como fútil. Qualquer coisa que se atrela ao feminino acaba sendo visto como futilidade. E aí o que a gente faz? A gente começa a se diminuir. Porque eu não posso sentir, eu não posso expressar o que eu sinto, eu não posso acreditar na minha intuição porque é balela, eu preciso acreditar no que é científico, comprovado. Eu só posso acreditar se tiver um diploma ali que me diz que eu posso fazer isso, né? Eu não posso acreditar no que é intuitivo, no que é sensorial, no que é muito além. Eu não posso, porque tudo isso é considerado errado, tudo isso é considerado menor. E aí a gente sempre se sente o que é em falta, sentindo que tudo que a gente sabe é menor, tudo que a gente sabe não é suficiente. Não sei vocês, mas quem tem servir aqui, e eu atendo muitas mulheres como a Silvia, às vezes vem, que não foi o seu caso, mas às vezes vem com eu preciso de uma ferramenta concreta para eu dar validação, para eu dar validação ao meu servir. Então precisa ter um negócio concreto, senão ninguém vai acreditar. Não pode ser uma ideia que eu tire da minha cabeça. Deve ser uma ideia que você tira da sua cabeça. Isso é criatividade. Mas a gente leva um tempinho aí de alinhamento para a gente romper com isso, né? Porque é muito natural. Teve uma pessoa que falou para mim: mas meus pais nunca me ensinaram esse tipo de coisa. Então, como é que eu aprendi isso? Porque não são só nossos pais que nos ensinam coisas, é uma sociedade toda. A gente é criado por uma sociedade, por mídia, por costumes, por cultura, por tudo. Então, mesmo que dentro da sua casa você tenha tido a vida mais livre possível, a hora que você sai de casa, você dá de cara com o mundo te dizendo o contrário. E aí você começa a ter esse processo de se diminuir nessa caixinha, né? Para tentar se encaixar nesse mundo. E aí agora a gente está fazendo o processo inverso, que é sair dessa caixa, né? Ser o mais espaçosa possível, assim, na vida, no mundo. Sim, com certeza. E aí a gente entra bem na questão da energia feminina, né? Porque do mesmo modo que nós mulheres viemos sendo criadas ao longo de gerações e gerações
para nos reduzirmos, nos encolhermos, para nos expressar cada vez menos. Eu amei, até compartilhei esse final de semana aquele podcast que você indicou, né, do Mundial, porque aquilo é muito sensacional. Ele traz um resgate de todo esse processo histórico que mulheres e mais mulheres passaram até chegar num determinado ponto que eu acho que a gente começou a explodir, né? A gente já não cabia mais naquela prisãozinha que foram criando para a gente, começaram vários movimentos. Só que aí dentro desses movimentos, eu tenho um olhar muito cuidadoso ao falar disso, porque assim, eu acredito na igualdade no respeito ao próximo, independente de qualquer questão, gênero, raça e etc. E tem alguns movimentos que cresceram se dizendo feministas, que cresceram deturpando esse masculino, né? E o objetivo não é esse. O objetivo do equilíbrio é justamente porque, como você bem colocou, né? Cada um de nós, independente de gênero ou opção sexual, temos as duas polaridades energéticas, a masculina e a feminina. E quando essas duas polaridades estão equilibradas entre a gente vai desenvolvendo, desempenhando o nosso papel aqui, seja na nossa vida profissional e pessoal, de forma muito mais assertiva. Mas eu vejo um movimento muito grande querendo denegrir a masculina como se a gente não precisasse dela e, por contrapartida, criando um feminino desequilibrado, né? E quando a gente está com esse feminino desequilibrado também, é muito comum que a gente fique presa lá na caixinha do drama, que a gente não consiga expor a nossa voz ao mundo, que a gente não tenha autoconfiança suficiente para se colocar. E aí, como você diz, né? Nem como líder da nossa vida, do nosso CPF, que dirá como líderes profissionais dos seus CNPJs ou dos seus empregos, né? Totalmente. E isso que você disse, tem um negócio que é engraçado que ninguém acha que para pensar nisso, mas dos desequilíbrios da gente ficar só no feminino é o conservadorismo, que é algo que muita gente fala, não tem nada a ver, eu não sou uma pessoa conservadora e não sei o quê, mas existe a deturpação do que é ser conservador, tá? A gente já viu por aí, não é isso, conservador que conserva. Que conserva, certo? Uma vez eu vi uma palestra do Walter Ugumãe, que é um escritor que eu sou apaixonada, meu escritor preferido, e ele falou isso. Ele é uma pessoa progressista, uma pessoa nada a ver com o que foi propagado sobre conservador. E ele falou, eu sou conservador porque eu gosto de guardar os meus livros muito bem guardados, eu gosto de conservar as minhas coisas muito bem com as minhas memórias, eu tenho meus álbuns de foto. Eu falei, nossa, é verdade. E esse conservadorismo, ele é o feminino que conserva, é o feminino que guarda, é o feminino que cuida. Se a gente pesa na mão do feminino, a gente vai ficar conservadora, com medo de mudança. E a gente já sabe, por A mais B, que o perigo do conservadorismo em excesso é o preconceito. Porque a gente não vai conseguir gostar de ver coisas mudando, a gente vai resistir a mudanças. E a gente pode levar isso a nível social, quanto a gente pode levar isso a nível pessoal, as pequenas mudanças que precisam acontecer na sua vida e que você resiste ao máximo porque não quer que aquilo mude, por mais que esteja te fazendo mal. Você já tá vendo que aquilo não funciona, você tá vendo que você não consegue sair dali, mas você tá muito polarizada no feminino e prefere se conservar ali, porque o que vai te tirar é o masculino. É o masculino que é de impulso, é o masculino que gosta da mudança, que gosta da inovação, que vai atrás de saber coisas novas. Se a gente acho que a sua galera também gosta de astrologia, uma vez eu recebi de uma seguidora isso. Se a gente pensar na astrologia, Yang é o quê? É fogo e ar. Ar é o intelecto, são as novas ideias. Então, é Yang, é masculino. Se a gente não tem essa conexão com o masculino, a gente não tem novas ideias, gente. A gente fica parada. Então, eu concordo que eu sinto que o que a gente precisa é entender cada vez mais e integrar que todos nós, seres, independentes de qualquer coisa, nós temos o feminino e o masculino dentro da gente. E precisamos todos nós abrir espaço para o feminino surgir e aparecer. Porque esse feminino ou ele aparece em desequilíbrio ou ele não aparece. Ele não aparece no seu lado positivo, que é na presença, que é na escuta,
que é na pausa, que é na criatividade, porque o feminino também tem o fogo feminino também, que é o fogo da criatividade, que é dar vida aos projetos. Não aparece dessa forma, né? Vai aparecer em forma de conservadorismo, vai aparecer em forma de vitimismo. Porque o vitimismo é uma vertente ali do conservadorismo também. Eu não quero sair daqui. Então, Sim. eu vou continuar aqui me identificada naquilo que eu conheço sobre mim, naquela notícia que eu já sei sobre mim. Eu não quero ter outras notícias sobre mim. E é necessário que a gente tenha para a gente conseguir mudar de vida, né? Com certeza. A gente fica muito tempo presa na caixa do desconforto, né? E aí, pegando um gancho para o direcionamento que eu estou dando no meu trabalho, eu comecei a me voltar mais para mulheres que têm essa dor com aparência, com questão de peso, porque eu já fui uma mulher obesa numa fase da minha vida, consegui emagrecer mais ou menos 35 quilos alguns anos atrás. E só foi possível para mim manter isso porque foi uma mudança aqui dentro, né? Eu entendi quais eram as emoções em desequilíbrio, quais eram as crenças limitantes que me levavam a usar a comida como fuga, a bebida como fuga, compras como fuga, que eu fui daquelas que usou todos os tipos de fuga, né? Mas esse é para outra live. E aí, quando a gente tá nesse desequilíbrio, a gente consegue ficar assim, por mais que eu queira muito emagrecer, que eu me veja ótima num determinado modelito, a sociedade é muito hipócrita. Isso é imposição social, dizer que eu tenho que ter o peso X, Y, Z. E aí a gente vai ali, deixando de fazer o que a gente quer. E aqui eu não estou dizendo que ninguém tem que ser magra para ser bonita, não, gente. Pelo contrário, eu, inclusive, ajudo mulheres a perceberem que elas às vezes se sentem muito melhores acima do peso, que aquele é o padrão de beleza para ela. A questão aqui é, quando é que você para de se comparar, olha para dentro, identifica dentro das suas qualidades e defeitos quais são as suas reais vontades. Esse padrão que você vem seguindo aí, seja de beleza, seja de escolha de carreira, seja no relacionamento, isso é um padrão que você deseja? É o que você sente que é melhor para você? Ou é aquilo que você vem representando porque passaram para você de geração em geração? Exatamente. E romper com isso é um desafio mesmo, né? Porque é um rompimento, às vezes, com ancestralidade. Não um rompimento com ancestralidade, mas um rompimento de expectativa de ancestralidade, que é isso que você falou. A gente vem. É passado pra gente muitas crenças de família, de sociais, e às vezes a gente só reproduz, a gente não para pensar. Pera, mas eu tô seguindo esse caminho que eu quero? Ou eu tô seguindo esse caminho que me disseram que é o caminho certo? Você nem sabe, às vezes, se é o que você quer. E isso é muito, infelizmente, é muito natural, né? Eu não, acho que não é nem natural, mas é muito normal. Não é natural, é antinatural É você fazer normalizado. algo. É normalizado, exatamente. É muito normalizado você fazer o que desejam que você faça e não buscar aquilo que você quer. Porque tem um negócio que, a partir do momento que a gente começa a pensar por nós mesmas, a gente ganha liberdade. E é perigoso, né? Quase assim. Porque você começa a pensar por si, você faz da sua vida o que você deseja. Você não segue um padrão. Se você está feliz acima do peso, você está e você vai ficar. E as pessoas vão falar e você vai falar, dane-se, eu tô ótima, não tô nem aí. E isso é um negócio que acaba incomodando, né? Porque quem tem a coragem, eu sinto, de estar bem consigo mesma, independente de qualquer coisa, quem tem a coragem de estar bem consigo mesmo, falar, eu sou assim, eu gosto de ser assim, é quase uma afronta, né? Porque o que normalizam é, principalmente enquanto mulher, que a gente precisa se sentir descontente. Isso, gente, isso é uma lógica, tá? Para vender coisa, para vender produto para vocês. Calma aí. É produto de celulite, é produto do cabelo, é produto da pele, é produto é Sim, preenchimento, é isso, é aquilo. E esse mercado sendo movimentado cada vez mais e você cada vez mais infeliz com você. Se você faz uma sim, mentoria com a Silvia, fica feliz com você, você vai deixar de consumir metade dessas coisas. Eles não querem, não. exatamente. Então, vou continuar. Eu vi até esses dias no TikTok que o criador do creme da celulite, que é o dono da L'Oréal, ele foi a pessoa Ah, que criou a celulite. Porque celulite não existia nem essa palavra. Celulite era um negócio que era só pele feminina madura, mais velha, só. Era naturalizado.
como tem que ser. Porque toda mulher tem celulite. Então, assim, 9 em Vamos cada 10 mulheres têm transformar celulite, num gente. problema para criar um produto que resolva este Foi problema. exatamente isso que ele fez. E aí ele começou a falar sobre a celulite, demonizar a celulite, falar que era uma coisa ruim. E logo em seguida apareceu um creme redutor de celulite. E estamos aí até hoje tentando reduzir celulite todo mundo, sendo que é uma coisa completamente natural. Surreal. Gente do céu, olha quantas coisas na vida a gente se propõe, a gente aceita, a gente entuba sem discutir, né? Caramba! Sim. Olha, assim, e o pior, quando você falou em coragem, né? A coragem a gente tem, para mim, que é muito o equilíbrio das polaridades masculina e feminina. Porque, assim, o masculino, ele é o impulso, mas se a gente pega a origem da palavra coragem, ela vem de você agir com o coração, né? Então, você sente aquilo que você precisa, você se conecta à sua essência, com o seu feminino, e vem o teu masculino e diz, então vamos juntos. E te impulsiona rumo àquela mudança que a gente deseja. E aí, quantas vezes, quantas pessoas eu conheço ficam lá presas num limitador, numa coisa boba. Você falou em celulite. Isso já foi uma dor minha também quando eu estava muito acima do peso. Uma mulher com mais de 100 quilos não tem como não ter celulite. E ao mesmo tempo que eu tive uma época da vida que eu me escondia, que eu não queria ir à praia, ou, corrigindo, né? Porque eu sempre fui movida a sol, eu amo praia. Então não é que eu deixasse de ir à praia. Mas eu comecei a frequentar pontos mais isolados de praia, onde eu não encontrasse tantas pessoas conhecidas. Porque quando eu estava vestida, eu disfarçava tudo tranquilamente com estilos de roupa que me favoreciam e causavam uma certa ilusão de ótica do meu real corpo. Mas quando eu estava de biquíni na praia, não tinha como. Não tinha. E aí, depois, nesse processo de mudança que eu fui passando, teve um dado momento que eu falei: não, essa aqui sou eu, sim, eu tenho muito mais valor. O que importa não é o meu corpo, é quem eu sou, quem eu penso, o que eu sinto. E aí, eu comecei a ir para o mundo de uma forma muito mais agressiva, né? Como se eu quisesse esfregar minha gordura na cara da sociedade, que também era uma deturpação, né? Era o meu masculino em desequilíbrio naquela época. E aí, se a gente não equilibra, a gente está sempre oscilando nessas duas polaridades de forma muito negativa, né? A gente vai para o mercado de trabalho muito arrogante, a gente não consegue dialogar com a nossa equipe, com o nosso cliente de forma adequada. E aí até é legal você colocar aqui, porque você traz uma abordagem muito maneira, né, de como liderar com o seu feminino, que tem gente que não consegue entender essa diferença, né? Sim, sim. É porque é exatamente isso que você falou. O mercado de trabalho, ele é muito yang. Se a gente começar a ver aqui, né, gente? As propagandas que a gente recebe e tudo mais, é tudo muito de fazer muitas coisas. E uma forma muito... Hoje eu recebi um anúncio que eu achei extremamente agressivo, assim. É quase que a pessoa falando, você tem que fazer dessa forma, senão você é um fracasso. E é um homem falando, claramente. Senão você é um fracasso, senão não sei o quê. E tudo bem, eles foram também, assim, é o que foi moldado ali, né? De que tem que no pain, no gain, play hard, como que é work hard, sei lá como é que fala aquilo. E é tudo em inglês, né? E que Sim. você tem que alta performance, e vai, e pá, não sei o quê. E é tudo uma cultura que te faz fazer, até você chegar no esgotamento. Você não consegue ter tempo. Nós, principalmente agora falando diretamente com mulheres, a gente tem um negócio, a maioria das mulheres, tem mulher que não tem, mas a maioria das mulheres tem o ciclo menstrual ativo e ele te obriga a pausar. O seu corpo, e quando você não pausa, porque eu já trabalhei CLT que não podia pausar, dane-se que você tá com cólica, minha filha, você tem que fazer o que você tem que fazer. Aqui a gente percebe o quanto aquilo deixa o nosso corpo triste, doído, ele não... As minhas cólicas menstruais melhoraram muito depois que eu comecei a ter momentos em que eu falo, eu faço meus horários, então hoje eu vou dormir, eu vou ficar quieta, porque eu preciso desse silêncio.
O mercado de trabalho, como a gente conhece, ele não tem esse espaço para os ciclos. E não estou falando só ciclos menstruais, para os ciclos de todo mundo. Para o tempo de resposta. Você me manda uma proposta e eu ter tempo para falar, nos calma, deixa eu analisar. A gente não dá tempo para o outro analisar uma proposta. O outro tem que responder imediatamente. Tem o tal do ASAP, né? Que também é em inglês. Responde as soon as possible. Quanto mais... Vai, minha filha. Quanto mais rápido, melhor. Vai, responde logo. Toda essa cobrança, ela é muito yang. E o mercado de trabalho, ele funciona dessa forma. Então, como que a gente faz para subverter? A minha ideia aqui com esse trabalho é formar mulheres, vamos dizer assim, que subvertem essa lógica. E elas podem subverter essa lógica num trabalho como o que você faz, que é um trabalho como o que eu faço, que é um trabalho de mentoria, é um trabalho que é nosso, que a gente cria, que a gente pare, que ele vem da gente e que a gente consegue se colocar ali de uma outra forma, que a liderança feminina nada mais é do que tempo de escuta do outro, das necessidades do outro. Então, se você está numa corporação que precisa, né, de uma equipe, está liderando uma equipe, você está no mercado de trabalho super young, como que é fazer uma reunião para ouvir as pessoas? Como que é primeiro receber os feedbacks antes de agir? Como que é dar essa pausa de receber, decantar, esperar e poder agir? Como que seria criar toda uma nova cultura de empresa onde existe presença, tempo e espaço para as coisas acontecerem? É dessa forma, né? E liderando aquilo que eu falo, que eu aprendi no livro de Liderança Shakti, que eu recomendo para todo mundo, e liderando com, não sobre ninguém. Porque todo mundo tá cansado de patrão chato, gente, de patrão autoritário. Não é isso. Liderar não é ser autoritário, liderar não é ser arrogante. Liderar é liderar com. É poder crescer as coisas juntos. Dentro do que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, o que é melhor socialmente. Então, empresas que tenham mais comprometimento com o social, que tenham mais comprometimento com a sustentabilidade, tudo isso. E de verdade, eu tô falando comprometimento de fato, não comprometimento para inglês ver, comprometimento mesmo. Isso é uma forma de liderança através do feminino. E não é à toa que hoje em dia existe um movimento muito grande de pessoas querendo empreender, né? Querendo ir contra essa bolha capitalista que se instalou. Porque ninguém aguenta mais mercados e empresas que só delegam, te dão uma pilha de tarefas para executar um prazo X para resolver, e você que vale noite, final de semana, feriado. Gente, o nosso bem mais valioso é o nosso tempo, né? Não adianta, a meu ver, você ter uma carreira sensacional, você ganhar rios de dinheiro se você não tem tempo para usufruir dessa grana que você faz. E esse era o meu cenário quando eu atuava como advogada, quando eu era profissional da área jurídica. Eu vivia num ritmo cansativo e estressante, e inclusive essa foi uma das coisas que me fez engordar muito. Primeiro porque o direito não era o amor da minha vida, não que eu odeie o direito, com certeza eu tenho uma certa afinidade, senão não teria escolhido aquela carreira lá atrás, mas sem sombra de dúvidas nunca foi o que eu quis para minha vida. Mas eu segui o fluxo que me ensinaram de vamos escolher uma carreira tradicional, vamos ficar naquela areazinha que vai te dar estabilidade financeira, só que não. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar, que não é o seu local ideal, a gente vai se desequilibrando como um todo, né? A gente vai ficando insatisfeita consigo mesma, com as pessoas à nossa volta. Isso interfere nas nossas relações pessoais, nas relações familiares, até mesmo no próprio ambiente de trabalho. Nem sempre você consegue desenvolver a sua função da forma mais harmoniosa, digamos assim, né? Com o seu feminino. A gente aprende a responder na mesma tacada que a gente recebe essas demandas. E por isso também tem tantos casos hoje em dia, né, de crise de ansiedade, crise de pânico, burnouts, etc. É justamente em função desse desequilíbrio que a gente veio se colocando ao longo desses anos todos. Exato. Eu não condeno em nada, assim, as mulheres que entram no mercado de trabalho e que alcançam posições de liderança e que às vezes são mais youngs. Eu não condeno porque eu sei que foi o que elas precisaram fazer para alcançar essa posição, sabe? Elas tiveram que fazer esse tipo de
essas coisas. E às vezes elas ficam embrutecidas, que nem a palavra que eu gosto muito de usar é essa, porque fica embrutecida mesmo, fica seca. Seca de criatividade, seca de olho no olho, de desfrutar, que é isso que você está falando. Às vezes não tem tempo, não consegue ter tempo para nada, nada, nem para si mesma, nem para, sei lá, qualquer coisa, tomar um café do jeito que ela gosta. Não. É sempre muito, muito embrutecida. Mas é o que ela acreditou que tinha que ser feito para que ela conseguisse chegar naquela situação de poder. Então, o que a gente tem que fazer a partir de agora é começar a mudar isso da raiz, assim. Entrar nesse mercado com uma outra, em qualquer mercado com uma outra postura. Tem muitas mulheres que estão empreendendo para ver se constrói o próprio ambiente, né, de trabalho mais saudável a partir do seu tempo, a partir do seu ciclo. E é possível, gente, é extremamente possível. Eu fiz isso para mim, estamos aqui, eu e Silvia, trabalhando com isso. É possível você criar o seu próprio ritmo, o seu próprio ambiente. Claro que há um desafio num mundo que te diz o contrário, mas é isso, né? O mundo a vida 3D, a vida na Terra é desafiadora de várias formas. Então a gente não vai fugir muito disso. São as batalhas que a gente escolhe. Eu escolho essa. Eu prefiro escolher lutar pela minha liberdade, lutar pela maneira, por espaços para eu poder me expressar realmente com a minha energia feminina, do que não ter isso. Mas para a gente chegar a ter um cargo atualmente lá de liderança, sem a gente embrutecer pelo caminho, é preciso que a gente fale cada vez mais sobre isso para que as coisas vão mudando estruturalmente. Porque é um problema estrutural. Para a gente mudar uma estrutura, a gente tem que ir se infiltrando, a gente tem que ir falando sobre, a gente tem que ir ganhando conhecimento, a gente tem que ir entendendo o quanto isso está prejudicando a nossa vida. Tem muita mulher que acha que não consegue equilibrar carreira e vida pessoal, não pode ter um relacionamento legal, não pode ser mãe, não pode ter uma família se tiver uma carreira, porque vai ter que se dedicar 100% à carreira. Não é um pelo outro. Te disseram isso porque é muito melhor te manter em casa. Não é um pelo outro. É equilibrar os desejos, né? Os nossos desejos. Assumir os nossos desejos e equilibrar as nossas ações para conquistar os nossos desejos. Eu acho que esse é o principal ponto aqui do nosso papo, né? A gente dizer para a mulherada que está aí nos ouvindo que a gente pode tudo aquilo que a gente quiser. A única questão é a gente estar em equilíbrio para saber exatamente o que é que a gente quer. Exato. E é de verdade. Qual é a sua vontade genuína? É empreender? É emagrecer? É mudar a cor do cabelo? Ou não? Tem gente que está super feliz e confortável numa carreira tradicional e que ótimo que tem pessoas felizes desempenhando esse papel. Não tem nada de errado nisso, né? Mas o que é que você, mulher, quer da sua vida? Exato. Eu tenho algumas pessoas chegam para mim e falam, ai, eu quero fazer mentoria com você, mas é que eu não quero empreender no digital. Não tem problema não, filha. Não vou obrigar ninguém a fazer nada que não queira. É exatamente isso que você falou, tem que desejar. Eu quero... Uma vez eu escutei de pessoas da minha família, né? Por eu ter um posicionamento mais feminista. mas eu não gosto desse tipo de pensamento porque eu quero ser mãe e ficar na minha casa. Eu falei, mas quem te disse que você não pode fazer isso, mulher? Pelo amor de Deus, quem te disse o contrário? Maravilhoso. É isso que você quer? Você faz porque você quer, porque é o seu desejo, porque, cara, eu gosto. É isso que eu quero fazer. Nasci para ser mãe. Maravilha! Lindo! Perfeito! Maravilhoso. Se parte do desejo, que eu acho que esse é o grande desafio, é você entender onde é que está o seu desejo, o que você deseja. Se parte do desejo, tudo é permitido. Agora, se não está partindo do desejo, como 90% dos casos está partindo de uma expectativa, aí é o momento que tudo começa a craquelar. Aí não vai dar para ter tudo mesmo, porque a gente não consegue. Você já está tentando segurar demais uma coisa que você nem deseja. Agora, quando é o que você deseja, abrir espaços se torna muito mais tranquilo. A Bela colocou aqui, mais do que o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Aquilo que movimenta a nossa alma a evoluir. É isso, porque assim, primeiro, sem autoconhecimento a gente não sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa de verdade. Porque nem sempre o que a gente deseja é o que a gente precisa, Exato. né? Às vezes a gente se confunde um pouco nesse quesito aí. E o outro ponto importante é priorizar uma área da vida
é diferente de você só viver em função de uma área da vida. Eu costumo trazer muito essa abordagem para as minhas clientes, depois de uma escuta ativa do que é que elas realmente estão desejando e achando que precisam, porque é muito comum que a gente vire o nosso foco todo para uma determinada área e esqueça todo o resto. Aí a mulher vive só em função do trabalho e daqui a pouco está caindo doente e não tem saúde para trabalhar, ou ela fica só em função de fazer tudo para a família e aí o trabalho não vai bem, a saúde física não vai bem. O primeiro pilar, a meu ver, é a sua própria saúde, né? É o seu autoequilíbrio, porque se você não tem saúde, se você não tá bem, se você não tá equilibrada, o que é que você vai fazer da sua vida? Exato. Você não vai cuidar bem de ninguém, você não vai desenvolver uma tarefa profissional bem, você não vai ter um relacionamento amoroso saudável. E aí? Você vai fazer o quê? Sem se olhar, sem se cuidar. Exatamente. Sabe, eu tenho usado a roda astrológica. Tem gente que usa a roda da vida, não sei o que, eu gosto da roda astrológica, eu gosto de astrologia. Cada casa na astrologia, ela representa uma parte da nossa, uma fatia ali da nossa vida, certo? Uhum. E a gente precisa olhar para cada fatia dessa vida e entender se elas estão em equilíbrio. É importante de frisar que equilíbrio pleno nenhum ser humano tem. A nossa questão é buscar esse equilíbrio, exatamente. Buscar esse equilíbrio e trabalhar por esse equilíbrio, sabendo que a perfeição não existe. Deve existir em outro plano, né? Esse aqui, planeta Terra, ela não existe, tá? Então a gente vai buscando esse equilíbrio. Mas é o que você falou, Silvia, eu concordo completamente. A gente fica muito na criança, presa naquela coisa da criança de eu quero. Eu sou ariana, gente, eu sei. Eu quero. Eu quero fazer as coisas, eu quero fazer isso, eu quero. E aí você não consegue o que você quer, você fica frustrado achando que a vida é um fracasso. Só que estão te mandando um monte de coisa, tanto a vida quanto as pessoas à sua volta. Estão te mostrando um monte de coisa que você precisa antes. O seu corpo está te dizendo o que você precisa, de repente, antes de fazer o que você quer. Você precisa tomar água todos os dias. Talvez você não esteja se hidratando. E aí não vai ter força para fazer o que você quer. E aí não faz o que precisa ser feito, né? Não olha para a própria saúde. Não olha. A maioria das pessoas que eu converso, seja aqui no Instagram, ou seja em atendimento, tem uma não percepção do próprio corpo, uma não percepção de si, da própria saúde. É como se isso pudesse sempre ficar para outro plano, como se a sua energia pudesse sempre ficar para outro plano. Não, eu preciso do dinheiro, eu preciso da estabilidade, eu preciso disso. Mas como é que você vai conquistar isso sem saúde? Como é que você vai conquistar isso sem conexão com você mesmo? Não tem como. Aí vem o que a Silvia falou, vem o burnout, aí vem a pessoa exausta, e aí cai de cama. Aí não constrói nada mesmo. É o equilíbrio entre as coisas, né? Sim. Eu adorei que você trouxe esse gancho da criança interior, porque aqui no tratamento energético isso é uma coisa que aparece muito forte. E aí eu vou trazer até um exemplo, uma fala da Thaís, que é nutricionista, que vai até fazer uma live comigo daqui a umas 2 semanas. Ela outro dia falou numa live dela, quando você dá frutinha para o seu filho, você está fazendo isso porque você odeia o seu filho? Ou você sabe que fruta é saudável e vai fazer bem para aquela criatura? E aí, por que na hora da gente se alimentar de forma consciente, a gente torce o nariz e descarrega uma energia de raiva, de ressentimento, de amargura, de uma série de coisas para uma fruta? Para um alimento que vai te trazer. Coitadinho! E não existe só uma opção de fruta, ok, eu não amo banana, mas tem tantas outras frutas no universo. Por que isso? E a gente vai descarregando uma energia nociva nos alimentos de forma geral e classificando eles como bom e quando ruim. E, na verdade, o que a gente está fazendo ali é atuando como
a nossa criança interior e não com a nossa mulher adulta. Como é que a gente estava falando em maior parte para o público feminino, vou me referir a mulheres adultas, né? A Bela aqui rindo também, tadinha da fruta. É muito surreal, gente. Porque a minha criança, ela bate pé, ela quer comer sorvete todo dia. Mas na boa, eu sou uma mulher adulta, eu sei que não é legal, isso não vai ser bom para minha saúde, por mais que seja gostoso, eu ficar comendo sorvete todo dia. Eu sei que é importante se eu quero ter qualidade de vida e envelhecer aproveitando a minha carreira, o meu dinheiro e tudo que eu estou conquistando, né? Cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo físico, me exercitar. Então, por que é tão difícil assim as pessoas se conscientizarem e perceberem que quando a gente está batendo o pé, está fazendo birra por alguma coisa, não é um querer genuíno? Até pode ser em determinadas questões, né? Mas a grande maioria das vezes é uma criança interior dando chilique, dando piti. E eu lembro muito de uma aula sua maravilhosa, que você falava, né, de como dialogar com a criança interior. Você dava um exemplo que deixa uma foto sua pequena perto. E isso foi incrível, e eu passei a super fazer. Conversar com ela, tem que conversar com ela. Falar, calma aí, filha, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu consigo liderar a gente, eu consigo guiar a gente. A Fran falou como futura nutricionista tá chorando. Deve ouvir muita coisa, né, Fran? Deve ouvir muita coisa por aí. Mas já se prepara, você vai escutar. Vai escutar. Eu acho que a gente fica preso àquilo do prazer momentâneo, que daí serve para todas, serve muito para alimentação. Eu já tive. Ai, é que agora mudou o nome, tá? A Fran tá aqui se ela quiser. Agora é transtorno alimentar, né? Agora, porque antes era, não sei, eu falava distúrbio, não é mais distúrbio, agora é transtorno, é isso, né? Eu tive transtorno alimentar de compulsão. Então, era aquela coisa de eu precisava ver o fim da comida. Acho que o fim da comida do mundo, acho que eu precisava ver, né? Assim, não era nem do meu prato só. Eu precisava acabar, sabe, com toda a comida do mundo. Mas era um desequilíbrio tão grande assim de você querer preencher um espaço, parece que você não e quase como eu já sabia tudo o que ia acontecer, eu já sabia que eu ia comer demais, eu já sabia que e eu ia ficar culpada, e eu ia chorar, e eu ia me culpar, e eu ia entrar naquele ciclo, mas mesmo assim, quando você entra numa compulsão, não é só, eu escutava muito nessa época, para de comer. Por que você não faz uma dieta? Por que você não entra? Eu escutei muito, como se fosse tipo é só parar. Não, não é só parar. Existe uma coisa emocional muito grande que tá te mantendo ali, né? E tem uma coisa uma vontade de sentir prazer. Sim. Muito grande. Que eu fiz essa ligação por conta disso, porque não para transtornos. Porque no meu caso, como eu tive o transtorno, era uma necessidade de engolir prazer, praticamente. Eu precisava sentir prazer. Só que aquela coisa de você comer uma panela de brigadeiro, porque eu comi uma panela de brigadeiro, uma panela inteira, sozinha, com bolacha maisena. Era muita inteira, assim, sem. Depois de jantar, sabe? De tanto realmente que tinha. Acho que o meu tá acabando a bateria, não sei se. Estou te ouvindo melhor sem o fone. Seu som fica mais alto sem ele. Agora sumiu sua voz. Tá. Agora voltou? Voltou. Tá. Voltou, tá mais alto, inclusive. Ai, meu Deus, tá bom. E eu vou até tomar cuidado, porque eu falo muito alto. Então, tomar cuidado para falar mais baixo. Tem uma questão. Agora voltou. Tem essa questão da busca pelo prazer, sabe? Uma questão de tipo de você precisar sentir prazer de alguma forma. E eu sinto que trazendo para um lado um pouco mais leve, que não é a compulsão, que é essa birra que a gente faz, é porque a gente precisa sentir prazer momentâneo. A gente não quer lutar pelo prazer a longo prazo, né? Tem muita gente que fala, tanto para você quanto para mim, de certeza. Porque eu quero conquistar tantas coisas, porque eu quero poder viajar, porque eu quero poder isso, porque eu quero poder aquilo. Só que você não faz nada aqui no presente para que aquilo aconteça. Porque às vezes, para chegar lá, você vai precisar não sentir pequenos prazeres aqui nesse momento. Vai precisar abrir mão de algumas pequenas coisas. Até a minha irmã uma vez falou para mim, vai ter que fazer certos sacrifícios. Eu falei, não é sacrifício. Se a gente for pensando sacrifício, vai ser sofrido. Não é sacrifício. É entender que a gente está se preparando para realmente receber aquilo que a gente deseja, para realmente receber o prazer maior.
Mas se a gente ficar dispersando essa energia nesses pequenos prazeres, a gente não vai conseguir chegar lá. E a birra da criança é essa, ela quer esses pequenos prazeres. Vocês podem ver, quem tem criança por perto, eu tenho sobrinha, você também, né? Natal, você vê aquela euforia no Natal para abrir os presentes. Todo mundo feliz com os presentes, dá 2 dias, ninguém mais nem olha para os presentes. Então, nem... o presente tá lá. Ninguém nem... A criança tem essa coisa momentânea. Minha mãe me falou, revelou pra mim um tempo atrás que ela comprava o brinquedo pra mim o mais furreco assim possível na loja bem X de 99, porque ela sabia que ia dar 2 dias e eu ia desencanar. E é exatamente o que acontecia. Não adiantava ela desprender muito dinheiro, que também é energia, numa coisa que ela sabia que a criança dela ia... Que a criança é isso, ela tá descobrindo o mundo. Então toda hora parece algo mais interessante para ela, porque ela tá descobrindo o mundo. Só que a gente parece que fica preso nessa descoberta do mundo o tempo todo. Não é? Não é? Isso é muito louco. E aí, dentro do que eu trabalho, o que eu tento fazer com as minhas clientes é começar a abordagem do tratamento, primeiro com uma busca lá no inconsciente dela, para saber o que é que está impulsionando essa criança interior. Você trouxe o exemplo da compulsão, né? Existem N possibilidades que podem impulsionar uma compulsão alimentar. Mas uma coisa que aparece muito nos tratamentos que eu realizo é uma herança genética que a gente tem enraizada de escassez. O nosso Brasil foi colonizado, né? A gente tem um rastro ainda muito grande de escravidão, de sofrimento, de escassez de alimento, de dificuldade financeira. E isso está geneticamente enraizado na gente. Algumas pessoas já se desconectaram dessa energia há muito tempo, mas quanto mais humilde a origem ancestral das pessoas, mais comum é a necessidade delas mergulharem no alimento como uma forma inconsciente de honrar aquelas pessoas que vieram antes que não tinham comida. E aí a gente acaba se colocando a comer muito mais do que precisa por uma questão que nem é nossa. E a gente não se dá conta. E aí a gente junta a necessidade de um prazer momentâneo, porque comer é sim um prazer maravilhoso. Gente, eu fui obesa, não é à toa, gosto muito de comer, continuo comendo muito bem até hoje. Mas a diferença é, quando você está consciente de si, quando você está em equilíbrio, você traça o teu caminho, a tua jornada, o teu objetivo, e como você falou muito bem, você não vai fazer sacrifícios, você vai traçar quais são as suas prioridades. Então, por exemplo, se a minha prioridade hoje for emagrecer, eu não vou comer sorvete todo dia, mas não tem problema nenhum se eu comer sorvete uma vez por semana, se a minha atividade física está em dia, se a maior parte do tempo eu me alimento de nutrientes saudáveis. E aí sim você vai aprendendo a colocar no seu caminho aquilo que você precisa, mesclado com aquilo que você quer, que você gosta, com aquilo que te dá prazer. Quando a gente nutre também a nossa criança interior, a gente mantém ativa a energia de alegria que nos impulsiona a fazer outras coisas na vida. E o problema que eu vejo assim muito grande na maioria das pessoas é que elas fazem tudo de forma muito drástica, achando que vão acelerar o processo. Então, se eu quero conquistar algo na minha carreira, eu vou viver só do trabalho, eu vou fazer todas as formações possíveis e imagináveis. Quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando. Aí não tem momento de pausa, aí dorme mal, se arrebenta, vive estressada, ansiosa, com uma série de problemas de saúde, porque não tem mais tempo para nada. Eu tenho clientes que varam noite estudando, fazendo uma série de coisas que, assim, ok, tem momentos que a gente vai precisar priorizar, tem momentos que a gente vai precisar ficar até um pouco mais tarde, mas não pode ser só isso. Exato. Qual é o momento que você vai sentir o prazer naquilo que você está construindo? E quando a pessoa retira todo o prazer, retira todo o doce, retira tudo de gostoso para fazer uma dieta doida, a carga negativa daquilo é tão grande que por mais que venha um resultado, você destrói aquele resultado também num curto espaço de tempo, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo.
Exatamente isso. Exatamente isso. Eu entrei numa restrição muito grande por exigência, né? Quem me segue há mais tempo já contou essa história, por exigência de agência, porque eu era atriz. E aí tive uma restrição muito grande, porque tinha que emagrecer num curto espaço de tempo. E foi tão restrito, que eu emagreci, mas eu adoeci mentalmente. Eu fiquei triste, deprimida, bem triste, bem triste. Eu me sentia restringindo tudo. E depois veio a compulsão. Então, primeiro veio a restrição total, assim, de tudo. Eu comia 700 calorias por dia. Para quem não sabe, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É ridiculamente pouco. Me enchia de chá, aquelas chá doido lá, chá verde, chá de sei o que, chá do hibisco, chá de não sei o que, e toma aquele tanto de chá. E aí depois, obviamente, comia uma panela de brigadeiro, comia... Eu lembro uma vez que eu entendi assim, que eu comecei a pensar que talvez eu precisasse de ajuda. Teve uma vez que um amigo meu fez um brownie, nunca esqueci, ele fez um brownie e deu errado, ficou cru, completamente cru. Aí ele falou, puta, queimou em volta e ficou cru dentro. Aí ele falou, vou ter que fazer outro que deu ruim. Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, vou jogar fora. Eu falei, não vai. Ele falou, Nara, tá queimado e tá cru. Eu falei, não, mas eu como. Eu morava com 5 amigos na época, que a gente morava em República. Todo mundo indignado. Eu comi, gente, o brownie cru inteiro. Porque a compulsão era muito grande. E é exatamente isso. Foi uma restrição muito que eu senti, que eu fiz comigo. Tem uma questão, eu fiquei chocada com a questão da ancestralidade, porque minha ancestralidade materna, minha mãe, foi uma mulher que teve uma infância muito sofrida e com muitas necessidades, muitas básicas. Então, é minha mãe, né? É uma relação muito, muito direta. Eu fiquei muito chocada. Tava lendo, acabei de ler a biografia da Viola Davis, a atriz Viola Davis, e ela teve uma infância também muito, muito difícil. Ela passou muita fome, muitas restrições, e ela conta que teve um período onde ela teve compulsão. O momento em que ela começou a fazer um pouco de dinheiro e que ela teve a possibilidade de ter a comida, entrou no processo contrário, né? Porque se a gente pensar na polaridade, se a gente fica muito para um lado... Senão é sempre assim. Exato. E se tá muito radical a escassez, como foi a escassez dela e da minha mãe de infância, vai voltar para o outro extremo da polaridade, né? E o nosso como fala, nosso objetivo é a gente trazer isso mais para perto, equilibrar essas polaridades. Isso serve para tudo. A gente está falando de alimentação, mas tudo que a gente viveu um extremo, a gente vai acabar pendendo para o outro extremo se a gente não tomar cuidado e não equilibrar essas energias, né? Com certeza, em relacionamento, pessoas que vivem relacionamentos muito rígidos, daqui a pouco termina, separa, a tendência é que aquela pessoa caia no mundo e não queira mais se envolver com ninguém, porque fica um trauma, fica uma dor ali, né? Então é sempre muito importante a gente buscar o que é dentro de você, lá no teu inconsciente, que motiva aquilo, né? Por que você está seguindo por aquele caminho? Por que essa necessidade tão grande de mergulhar num prazer momentâneo? Por que você se auto-sabota em construir uma coisa mais profunda, mais a longo prazo? E aí cada pessoa vai representar isso de uma tal maneira, né? E aí até algo que me veio aqui, dentro do Theta Healing, a gente tem um estudo dos planos de existência. E aí, quando a gente estuda o plano terreno, que a gente vai olhar para o prana dos nutrientes, dos alimentos, cada tipo de alimento ele está conectado a uma questão fisiológica na gente. E aí eu me recordo que quando eu li a respeito das frutas, as vitaminas das frutas, que é aquele paladar normalmente mais adocicado, elas estão relacionadas à nossa alegria de viver. Cara. E aí você olha pessoas que não se alimentam de frutas nunca. Isso é algo que o dia que eu tiver tempo eu vou fazer um estudo sobre isso, eu vou procurar para ver se alguém já não começou. As pessoas são extremamente mal-humoradas e estressadas. Por mais que elas comam chocolate, comam outras coisas que trazem o açúcar, não é o açúcar natural, não é o que o nosso organismo deseja. E aí você não sabe o que eu lembrei aqui.
Quando você ficou doente há uns meses atrás, que você comentou que você não amava muito uma determinada fruta, mas que acordava com vontade de comê-la. Sim, Você não contou isso? sim. Quando eu tive Covid, eu acho. Sim, exatamente. Então é muito isso. O nosso corpo, a nossa essência, ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Só que a gente vive tão desconectado de si que a gente não escuta. A gente está só seguindo o fluxo, no modo automático, né? Matrix total. Vivendo, ó, robotizadas. Sempre sem parar para prestar atenção. Eu lembro disso quando eu tive Covid, foi muito. Eu não conseguia comer. Me deu muito enjoo, né? Cada um tem um negócio com Covid. Eu tive um enjoo muito grande, assim. Eu olhava a comida, me enjoava. A única coisa que eu tinha vontade de comer era fruta. A única coisa. Açaí, eu tomei açaí puro mesmo, né? Açaí sem xarope, açaí mesmo. Açaí, era manga, era coisa muito. Agora eu não tô lembrada o que era a fruta. Não sei se foi melão, porque eu não sou muito chegada em melão. Eu não lembro o que era, que eu lembro que eu falei isso, mas nossa, eu não gosto muito disso e me veio. Mas é muito coisa fresca, sabe? Aí você percebe que o seu corpo, ele chama, né? Ele pede por aquilo. Aí a gente vai e dá outra coisa que a gente tá mais acostumado a dar. Aí a gente volta a tudo que a gente falou lá do negócio da novidade, porque a gente não quer sair do que a gente já conhece, a gente não ficar num outro lugar. Que de repente você está acostumada de TPM a comer chocolate. Meia culpa. Agora, se a gente, de repente, resolver trocar isso por uma fruta mesmo, para trazer essa energia de alegria que nem você falou, como que é se colocar à disposição de mudar esse hábito? Mudança de hábito é muito essencial para esses processos de reequilíbrio. Sim, porque primeiro vem a resistência, né? Aquela velha conhecida de todos nós que atua em todas as áreas da vida. Toda vez que a gente vai mudar um hábito, o nosso cérebro, ele reluta. E aí isso podia expandir para várias outras vertentes, mas vamos falar assim, que só da questão funcional cerebral mesmo, né? O cérebro foi feito para que a gente economize energia, por isso que todos os nossos principais processos são automatizados. A gente não precisa pensar para respirar, para cicatrizar um machucadinho, para o coração bater, nada disso, tudo funciona automático. A gente aprende que tem que escovar o dente todo dia, depois de um certo tempo você escova o dente automaticamente. Agora inventa de fazer uma coisa nova. Vixe. Vou aprender a meditar. O cérebro buga, dá defeitos, gente. Não, a pessoa não consegue. Aí o povo fica pra mim, Silvia, eu não consigo meditar, mas não sei o quê. Então, gente, mas senta só um pouquinho. Escolhe uma coisa para você olhar. Olha para um objeto durante 1 minuto, 30 segundos. A pessoa fica lá como? Mas consegue ficar no celular, né? Metade do dia. Vamos começar a fazer atividade física. Não, é muito difícil, é muito sofrido. Mas se condiciona, se disciplina, bota como meta para a sua vida que você vai fazer todo dia durante X tempo. Depois que você passa aquele X tempo, que o seu cérebro já se condicionou, já entendeu que você quer que aquilo se torne um hábito, aquilo deixa de ser sofrido, gente, deixa de ser custoso. Você vai fazer assim sem nem perceber. Hoje em dia eu já acordo, boto a roupa, vou malhar e se eu não for é que eu estranho, é que o meu organismo sente falta. A mesma coisa com a meditação, a mesma coisa com o hábito da escrita criativa que você incentiva a gente a fazer, a leitura matinal, né? Sim. E são hábitos doloridos. Eu, para inserir esse hábito, principalmente da leitura matinal, né? Hábitos matinais foram um desafio muito grande para mim, porque eu não sou um ser matinal, viu, gente? Não sou um ser matinal. Então, assim, o meu matinal é 8h30 da manhã, não é 5, ok? E eu tô muito bem com isso, não pretendo mudar. Eu acordo 8h30, tá tranquilo. Não, meu trabalho se inicia às 10 da manhã. Eu fiz esse trabalho da minha vida para eu poder escolher a hora que ele se inicia, então ele se inicia na hora que eu escolho, tá tudo certo. Mas foi uma mudança assim de tipo tentar trazer a leitura, trazer a escrita, trazer essa autoinvestigação. Dá uma resistência muito grande no começo. Você fala, mas eu não tenho que escrever, mas eu não tenho pra quê, mas o celular, mas eu não sei o quê. E não estamos falando aqui de um lugar de perfeição. Tiveram muitas vezes em que eu, ao invés de pegar meu caderninho para escrever, catei meu celular. Sim, porque uma construção de hábito, ela não é linear. Ela é diária.
É você ir colocando aquele hábito diariamente, falando, não, eu não vou desistir porque hoje eu quebrei com o meu ciclo. Que é isso que acontece. Você quebra um dia, você fala lá, não serve pra mim. Não. Constância, eu sempre falo isso, né? Constância não é você fazer exatamente a mesma coisa. Constância é você se manter em movimento. Se você está mantendo o hábito da escrita, por exemplo, não é todo dia que eu quero escrever. Eu escuto muito isso do meu corpo. Tem dia que eu falo, não tô com vontade, não. Não quero escrever. Eu não vou forçar um negócio que o meu corpo não tá indo. Deixa, tá bom, amanhã a gente escreve. Ou à tarde, aí de repente vem uma vontade de escrever. À tarde, eu respeito isso. Mas para eu chegar nesse ponto de escuta, eu tive que ir aos poucos, permitindo que essa escrita fosse feita diariamente. Eu tive que me colocar, nem que fosse me colocar com o papel na mão e falar, não tá saindo. Tudo bem, não tá saindo, mas eu me coloquei para escrever. Sim. Eu lembro da Ananda falando uma vez numa aula, pega o papel e escreve, não tô a fim de Eu já escrever. fiz isso várias vezes. Funciona, gente. Hoje não, hoje só amanhã. Tchau. Não vou. É tipo terapia, sabe? Tem dia que você não tá afim de falar com o seu analista, não tá. Você abre, você fala, hoje eu não tô com vontade. Não quero falar nada. Podemos remarcar para amanhã? Só que eu tenho a minha prima é psicóloga, né? E ela falou, é importante que a gente fale para analista, para os terapeutas, para os psicólogos que a gente não tá com vontade, porque também faz parte da sessão. O fato de você não estar com vontade, às vezes é uma resistência, às vezes é alguma coisa que está acontecendo aí que você não está querendo mexer. Então é importante que o seu analista, o seu terapeuta saiba que você não está com vontade de estar lá. Para ela, inclusive. Normalmente, quando você fala, logo em seguida vem o motivo, né? Exato. Não, quando eu não tô afim, eu já falo, por que eu não tô querendo falar com ela hoje? Aí eu falo, eu tô com quase uma preguiça de, não tô afim de mergulhar nisso. Sabe? Que, meu Deus, vou sofrer, não quero sofrer hoje. Mas a gente não consegue evitar os mergulhos por muito tempo, né? Porque sem eles a gente não se transforma. Com certeza, a gente reluta até não poder mais. E quantas vezes, quantas pessoas, né, elas protelam, às vezes, a entrada numa mentoria, o início de um processo terapêutico, porque elas estão com tanto medo da transformação que aquilo vai causar nelas, de quem elas vão se tornar depois de atravessar aquela porta, que elas não atravessam nunca. Elas ficam sentadas, encolhidas, chorando atrás da porta, reclamando que a vida não muda, mas não levantam e abrem a porta para passar para o outro lado, gente. Isso é muito louco, muito louco. Exatamente. E graças a Deus, gente, isso aqui em mim já foi embora faz tempo. Por isso que eu tô aqui falando com vocês. Adoro. E tem um negócio que, eu não tô pronta para entrar no processo de mentoria. Não, você vai entrar no processo de mentoria justamente porque você não se sente pronta. Sim. O processo Se você tivesse pronto, você não precisava, né, gente? Exatamente. O processo de mentoria, pelo menos as vezes que eu contratei uma mentora na minha vida, que foram várias, foi porque eu não me sentia pronta para executar algo que eu sabia que ela ia me ensinar. Se a gente chega pronto numa sala de aula, a gente não tem porque tá ali, né? É uma sensação muito de cobrança também com a gente mesma, de não, eu tenho que ter mais, tá mais completa, eu tenho que estar mais pronta. Não, isso não acontece. Tem mais 10 formaturas. Isso não acontece. Isso é só mais coisinhas da nossa sabotadora aí falando pra gente não seguir adiante. Sim. Eu lembrei agora, acho que foi na tua live com o Plínio que ele colocou, né? Que quando a pessoa começa a perceber que ela está empacada ali numa determinada questão, é porque ela já alcançou um nívelzinho maior de entendimento, né? É o que você colocou. Se eu já sei que o que eu estou fazendo aqui não está sensacional e que eu preciso de uma profissional para me ajudar, para me mostrar como eu posso fazer isso aqui melhor, é porque eu já entendi que daquele jeito não dá, né? Exato. Exatamente. Já é um passo, já é um bom passo. Porque é o que ele disse, tem gente que nem entendeu ainda que está se sabotando. Já é um bom passo. O que a Bela disse? Muitas vezes. Pois é, deixa eu ver aqui. É também uma ideia. Processo a gente vai ficar cutucando feridas, exatamente. Para criar novo caminho, a gente tem que olhar para o velho, cara. Exato. E se a gente fica só dentro da nossa. Tem isso também, né? Se a gente fica só dentro da nossa mente, eu sempre falo isso, nossa mente é ilimitada. Ela vai criar todo tipo de coisa, todo tipo de sabotagem, tipo de... Não tem limite.
ela não tem nada. Ai, você também travou para mim. Voltou. Ela é ilimitada. Então, se a gente deseja dar corpo aos nossos projetos e até aos nossos processos de mudança, a gente precisa sair da mente e partir para ação. Senão a gente não vai enxergar a solução. Tem gente que fica, não, mas é que eu tô pensando, mas é que a sua mente não tem limite. Ela não vai conseguir te trazer uma solução para o seu problema, enquanto você ficar no sol. Precisa trazer para o material. E aí entra também o masculino e o feminino, né? Porque a gente tem que parar só com a fantasia, com a idealização e ativar o masculino saudável para mostrar pra gente qual o caminho que a gente pode seguir. Vamos dar o primeiro passo, porque a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, caminha por onde a gente passa, né? Ele vai começar a se construir para que a gente chegue naquele objetivo, chegue onde a gente deseja. Exatamente, exatamente. É o equilíbrio das duas energias que a gente precisa ativar dentro da gente, né? Senão não tem caminho sendo feito. Exatamente. Você só tá ali sonhando, fantasiando o local para chegar. Ai, gente, olha só, eu tô amando ficar aqui, eu não tenho nem noção do tempo. Você tá com o relógio aí perto de você? Já deu estamos em 8h06 da noite, 1h06. Se deixar, né? Adoro ficar de papo com você. Terminar cada aula era uma coisa assim. Mas não vou te prender muito mais, não. Ina, quero agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui comigo. Adoro suas ideias, sua abordagem, seu trabalho. Isso é muito enriquecedor. É muito bom também a gente poder trazer esse olhar diferenciado para essas pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? Exato. Essa live vai ficar gravada. Se vocês tiverem dúvidas sobre o trabalho da Inara, quiserem mandar alguma mensagem para ela, a Inara responde todas as pessoas que falam com ela aqui. Ela é minha mentora, não é à toa, porque eu também sou dessas que faz questão de responder a todo mundo. Não somos máquinas, a gente responde. Ina, diga aí o que você quer deixar de palavra final aqui nessa live. Eu quero agradecer você pelo convite, quero agradecer pelo espaço que você abriu. Dizer que como mentora eu estou muito feliz com esses movimentos que você está fazendo, muito feliz de ter feito parte disso, muito, muito. E agradecer as meninas, todas as mulheres maravilhosas que estiveram aqui, homens também que passaram, que eu não vi todo mundo que passou, mas quero agradecer a presença de vocês nessa segunda noite com a gente. Quem estiver chegando no meu perfil, seja bem-vinda para conhecer um pouco mais sobre liderança e energia feminina. E bora juntas! Isso aí. Galera, todo mundo ficou aqui com a gente. Muito, muito obrigada pelas trocas, pela energia de vocês aqui com a gente. Beijo, Bela. Beijo, Deia. A galera do público da Ina, que está aqui também, se quiser saber um pouco mais do meu trabalho, tá? Só mandar mensagem. Sábado que vem temos Masterclass gratuita de emagrecimento energético, que não é exclusivamente para quem deseja emagrecer, tá, mulherada? Para quem quer melhorar a sua autoestima, o seu relacionamento com o seu corpo, com a sua aparência, tem um link lá na minha bio. É só clicar lá que você está inscrito e vai receber o link para participar no próximo sábado. Vão participar, Ina, que a Silvia é maravilhosa. Obrigada! Beijo, boa noite para vocês.